Amém. A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, trazendo uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Hoje é quinta-feira, o culto da família. É mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, sobre perdas. Como nós lidamos com perdas. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel, no capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Vamos discutir um pouco sobre esse assunto. Vamos tratar sobre esse assunto hoje, sobre perdas. Mostrando como Davi e os seus homens enfrentaram uma situação muito difícil. E como eles lidaram com aquela situação. Gostaria que você abrisse comigo aí 1 Samuel, no capítulo 30, vamos ler do versículo 1 ao 6, amém? A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu, pois, que chegado Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá estavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Também as suas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. A Tua palavra, Deus, que é mais afiada como espada de dois gumes, que entra no mais profundo da nossa alma. Obrigado, Senhor, por podermos meditar nesse texto, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Que o Senhor vem trazer para nós, para as nossas vidas, sabedoria e entendimento do Senhor, Pai, para que a gente venha renovar nossas forças em Ti, Deus, mais esse dia em nome de Jesus, amém. Meu querido, nós vamos tratar sobre perdas hoje. Perdas. Você tem sofrido perdas que têm tirado suas forças? Não é essa a pergunta que eu tenho para fazer para você. Você tem sofrido perdas que têm tirado suas forças? Em 1 Samuel 34, como a gente leu, fala que Davi e seus homens choraram até não ter mais forças. Imagina a situação de você se deparar com a situação de você chorar até não ter mais forças. Imagine você chegar de viagem e ver a sua casa destruída, a sua família levada, os seus bens, todas as suas coisas destruídas e levadas. Imagine desastres naturais que atingem cidades, destroem famílias. Imagine um desastre natural, por exemplo, que tivemos, das barragens que romperam, que soterraram milhares de vidas. Pessoas que estavam fora, quando voltaram e viram aquela situação, que tudo havia sido destruído. Meus irmãos, foi mais ou menos isso que Davi e os seus homens sofreram.
quando eles voltaram para a cidade Ziclag, tudo havia sido destruído, tudo havia sido levado, a sua família, os seus filhos, os seus bens, e a cidade queimada. E eles choraram amargamente até não terem mais forças. Então, para nós podermos situar, Ziclag era uma cidade de refúgio de Davi, onde ele estava habitando quando fugia do rei Saul. Então, aquela cidade era um lugar de refúgio, onde Davi vivia ali com os seus homens, né, que fazia parte do seu exército, e com a sua esposa, com a sua família, e também os seus homens com as suas respectivas esposas e famílias. O que aconteceu? Os amalequitas vieram e destruíram tudo enquanto eles estavam fora. Quando eles retornaram, eles encontravam a cidade nessa situação. A cidade foi queimada e ferida, completamente destruída. Seus bens levados, assim como suas esposas e filhos. Eu quero te perguntar, o que tem causado mais dor hoje para você? O que tem causado dor em você? O que dói mais em perder? O que tem causado mais dor em sua vida hoje? A cidade? Os despojos? Ou a sua família? O que, se você perder hoje, você vai sentir mais? Aquilo que você construiu, que a gente pode entender como cidade, aquilo que foi construído, aquilo que as pessoas construíram, aquele lugar onde você costuma estar, talvez você não pode estar mais ali. A cidade, os despojos, os seus bens que foram levados. Será que dói mais perder o quê? Seus bens, a sua família, a sua cidade? Em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 6, diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Veja qual que é o motivo da preocupação de Davi e dos seus homens. A família. A família era prioridade. Quando eles chegaram na cidade, a cidade estava completamente queimada. Eles principalmente sentiram falta da sua família. Chegou uma determinada situação em que o povo, de certa forma, se revoltou contra Davi e queria matá-lo, queria apedrejá-lo, porque achava que ele era o culpado da situação. Muitas vezes, quando nós estamos em situações difíceis e desconfortáveis, nós queremos achar culpados. Nós esquecemos às vezes de fazer o principal, mas nos preocupamos em achar culpados. Momentos difíceis sem Deus geram divisão. Momentos difíceis com Deus geram união. Então nós precisamos entender que quando a gente está passando por momentos difíceis, nós precisamos buscar a Deus. Eu não sei qual que é o motivo, se você tem passado por uma situação semelhante a essa, que provoca angústia, amargura, tristeza, preocupações, como aquele povo estava vivendo. Mas, porém, fato é que nós precisamos tomar uma atitude em relação a esse problema. Tomar atitude em relação àquela situação que nós estamos vivendo. O que Davi fez? No versículo 6, que a gente leu, na parte B, fala: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, quando Davi decide se reanimar, buscar força, se fortalecer no Senhor, a história dele e daquele povo começa a mudar.
quando Davi decide buscar a Deus, reconhecer aquele Deus que já tinha ajudado ele a derrotar o Golias, já tinha ajudado ele a matar um leão, ele sabe que esse Deus era poderoso para restituir todas as coisas que haviam sido perdidas, e principalmente a sua família. Então Davi se reanimou no Senhor, se encorajou, se fortaleceu, enquanto todos estavam se voltando contra ele, quando ele já tinha perdido tudo. Davi falou assim: agora eu vou buscar força no Senhor, porque ele já estava fraco, assim como os outros, de tanto chorar. Então o que Davi fez? No versículo 8 diz que: então Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Então Davi fez isso. Ele chamou aqueles homens que estavam amargurados, estavam angustiados, estavam preocupados com a situação, mas sob a orientação do Senhor, após ser fortalecido no Senhor, após consultar o Senhor, Deus deu a direção. E eles foram. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos fracos, preocupados, ansiosos por muitas coisas. Mas o Senhor, Ele está presente. Em Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu sou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor quer nos fortalecer, nos ajudar. O nosso Deus é um Deus dos exércitos, é um Deus que nos dá vitória. A mão poderosa do Senhor, ela está aqui para derrubar as ameaças que se levantam contra a nossa vida e contra a nossa família. Glória a Deus por isso. Porém, meus irmãos, nós não podemos perder uma coisa muito importante, que são as prioridades. Porque quando os problemas aparecem em nossas vidas, nós ficamos preocupados e nós às vezes perdemos o foco das coisas, perdemos as prioridades que nós havíamos estabelecido em nossas vidas. Quais são as prioridades que devemos ter? Inclusive nos momentos difíceis, inclusive nos momentos em que parece que nosso mundo está ruindo, inclusive nos momentos em que parece que não é possível mais recuperar tudo aquilo que a gente tinha. Quais são essas prioridades? Deus e a família. Em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Foi isso que Davi fez, buscar a Deus, confiar em Deus. E o segundo passo, o que ele fez depois? Ele foi atrás da sua família. Ele foi atrás daquelas famílias que haviam sido levadas, das mulheres, dos filhos, dos velhos, dos grandes e dos pequenos. Ele foi atrás de todos. Eu gostaria de destacar uma história muito parecida também, que é a história de Jó. Se você pegar no versículo 1 e no versículo 2, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja a ordem de prioridade que o texto de Jó vem narrando. Era um homem temente a Deus e que desviava do mal. Ou seja, prioridade de Jó era Deus. Eu não sei se você percebeu, mas a segunda coisa que vem tratando sobre Jó é o que? No versículo 2 diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Fala o que? Sobre a família de Jó. Ele teve filhos e filhas, ele teve uma família. Essa era a prioridade. Depois vem falando do que?
tudo que Jó conseguiu obter, todas as riquezas de Jó, no versículo 3, tudo que ele possuía. A história é semelhante. Por quê? Porque a família de Davi havia sido levada também. Os bens, todas as coisas também haviam sido levados. Porém, assim como Jó, Davi tinha o Senhor como Deus da vida dele. E esse Deus em que nós servimos hoje, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Jó, é o Deus das nossas vidas. E esse Deus em que restituiu àqueles homens todas as coisas, é poderoso para nos restituir, para nos dar tudo aquilo que a gente tem perdido. Então onde está a nossa preocupação? Está nas coisas ou está no Senhor? Está na nossa família? Meus irmãos, mas para isso acontecer em nossas vidas, nós precisamos ter atitudes diante de Deus, como Davi teve, como Jó teve. Davi se fortaleceu no Senhor. Davi consultou o Senhor. Porque nós queremos fazer coisas por conta própria. Davi consultou o Senhor. E o Senhor deu direção para a vida dele. Deu uma direção para aqueles homens. Isso não só impediu que Davi fosse apedrejado, mas garantiu a vitória para aquele povo. Em 1 Samuel 30, no versículo 18 ao 20, diz assim: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Glória a Deus. Tudo Davi tornou a trazer. Meu irmão, eu quero dizer para você que se você preocupar com o Senhor, preocupar em servir o Senhor, preocupar em obedecer o Senhor, preocupar em consultar o Senhor, preocupar em se fortalecer no Senhor, Ele vai restituir tudo na sua vida. Ele não vai deixar que a sua família seja destruída. E até o despojo, até os seus bens, até aquilo que você tem perdido, talvez, não sei. Talvez você esteja preocupado com essas coisas. Deus, Ele tem coisas maiores para a sua vida. Deus restituiu tudo a Davi, tudo àqueles homens. Semelhantemente a Jó. Jó, no capítulo 42, no versículo 10, diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Por quê? Por que que isso aconteceu com Jó? Por causa do versículo 1. Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E eu quero te perguntar mais uma vez: qual que tem sido o motivo da sua angústia? Qual que tem sido o motivo da sua amargura, da sua tristeza? Estabeleça as prioridades em sua vida, porque nos momentos de fraqueza,
o Senhor vai te fortalecer. Nos momentos difíceis, o Senhor vai te dar vitória. Eu quero andar para o nosso fim, para o fim dessa mensagem, dizendo para você que talvez possamos estar nos sentindo fracos, tristes, angustiados, por muitas situações. Mas este é o tempo oportuno para que o poder de Cristo se repouse em nós. Para que o poder de Cristo haja através da minha e da sua vida. Você que me assiste nesse momento, a sua família, Deus é prioridade nesse momento. Se preocupe com isso. Busque o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que você porventura perder, o Senhor é poderoso para restituir. Mas acima disso, Ele quer te fortalecer na sua fraqueza. Ele quer te animar em tempo de angústia. Ele quer segurar na sua mão e dizer: estou contigo. Ele quer andar com você. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e 10, diz que: mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor nosso Deus é um Deus que, no momento que você está fraco, o poder dele se aperfeiçoa em sua vida. No momento que você se sente fraco, esse aqui é o momento que Deus quer estar mais perto de você ainda, porque você vai ver que o quanto que nós somos dependentes de Deus, o quanto que às vezes nós estamos distantes de Deus, e que nos momentos de fraqueza Ele tem a oportunidade de nos mostrar que Ele precisa estar perto. Nos momentos de fraqueza, Deus quer nos mostrar que nós precisamos ter prioridades em nossas vidas. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. O apóstolo Paulo diz isso. E ele continua dizendo, e ele fala que quando sou fraco é que sou forte, porque a força que está em mim vem de Deus, vem de Cristo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Fortaleça-se no Senhor. Consulte o Senhor para enfrentar esta e qualquer outra batalha da sua vida, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Gostaria que você que está me assistindo nesse momento fechasse seus olhos. Nós vamos concluir nessa mensagem em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, debaixo da tua palavra, Senhor, nós estamos firmes na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Intercedemos ao Senhor, Deus, pelas nossas famílias nesse momento, pedindo a misericórdia do Senhor sobre nós, porque muitas têm sido as nossas preocupações, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem preocupado conosco e tem andado conosco em todo o tempo. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra,
por saber, Deus, que quando tudo parece estar ruindo aos nossos olhos, o Senhor é poderoso para nos restituir, para nos dar infinitamente mais, Deus, do que nós havíamos pensado, do que nós havíamos sonhado. Tão somente, Deus, estabelecer o Senhor como prioridade em nossas vidas. Tão somente, Deus, está, Deus, com as nossas famílias no núcleo, como um centro criado pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, para que nós possamos estar, Deus, firmes contra as ciladas do inimigo, contra, Deus, os amalequitas, contra, Deus, o vírus, contra as perseguições, contra as batalhas, contra os perigos, para que nós possamos estar firmes no Senhor, amparados pelo Senhor, e que o Senhor se repouse sobre nós, com uma nuvem, Deus, que traga sombra, e como fogo, Deus, que venha nos aquecer na noite fria, para que nós possamos, Deus, estar firmes no Senhor, que a nossa família esteja firme no Senhor, protegida pelo Senhor, e as demais coisas que porventura venhamos a perder, que a gente não venha nos preocupar com isso, mas que a gente saiba que o Senhor, se o Senhor quiser, é poderoso para nos dar infinitamente mais do que nós pensamos, infinitamente mais do que nós podemos ter aqui neste mundo, mas o Senhor tem para nos dar coisas espirituais. Por isso eu oro a Ti, Deus, em favor das famílias neste momento, para que o Senhor proteja essas famílias, para que o Senhor aumente o amor, para que o Senhor venha trazer, Deus, a paz do Senhor para dentro das casas, para os lares neste momento, e que as famílias estejam firmes no Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, receba essa mensagem do Senhor para a sua vida, fortaleça no Senhor, se encoraje no Senhor para viver tempos difíceis, mas saiba que o Senhor está contigo, e Ele segura na sua mão, e Ele é um Deus vitorioso para te dar vitória, em nome de Jesus, amém.